que tu conte um pouco da tua experiência no início do empreendedorismo na tua vida. Como é que foi, pelo que tu passou, o que que te motivou a buscar mais, sempre aprender o conhecimento também, ir pra cima, né? É o que a gente busca hoje, né? Certo. Basicamente, a minha história de empreendedor, ela começou aos 7 anos de idade. Foi quando eu peguei a minha primeira caixinha de isopor de picolés e saí na rua para vender. Eu não sabia nem dar o troco direito, mas uma família muito humilde, a vontade de crescer, de ter meu dinheirinho, foi tão grande que perto da onde eu morava, né, um bairro aqui, Tubarão, periferia, o bairro São Bernardo, então tinha ali uma fabriqueta de picolés e eu fui, peguei essa caixinha de isopor com picolés e comecei a vender picolé. Eu lembro que nesse primeiro dia tem coisas que ficam marcadas para sempre, a gente nunca esquece. Eu peguei o dinheirinho do picolé que eu ganhei, passei na venda e comprei pão e levei para casa. Então, essa vontade de, talvez por ter uma infância difícil e nem sempre ter aquilo que eu almejava, me fez eu ir já em busca, como é que eu faço para ganhar os meus trocados, né? Então, começou por aí. Depois, aos 10 anos de idade, eu fiz a minha diversificação de maneira involuntária, mas a minha diversificação aí na minha carreira, que foi eu comprei uma caixa de engraxate e no inverno eu engraxava sapatos. Então, no verão eu vendia picolé, no inverno não dava para vender picolé, porque a gente está no sul do Brasil, aqui faz frio, então eu comecei a engraxar sapatos. Aí dessa forma eu falo aí que eu fiz a minha primeira diversificação involuntária nos investimentos, né? Com 10 anos engraxando sapato, depois aos 13 anos eu trabalhei por um período de servente pedreiro, aos 16 anos, estou dando uma resumida, né? Eu fui trabalhar de camelô em Florianópolis, em Canasvieiras. Então, foi lá que eu aprendi a falar o espanhol. Hoje eu considero que eu tenho um bom espanhol, condição de falar em espanhol com qualquer pessoa, né? Com uma boa fluência, porque realmente a necessidade ela faz tu evoluir, né? Às vezes não vai no amor, vai na dor. Eu cheguei em Canasvieiras, que é uma praia basicamente frequentada por argentino, com artesanato, uma mochila de artesanato, precisando vender aquele artesanato para pagar minha passagem de volta, né? Porque eu morava na época na Trindade, tinha alugado um quartinho na Trindade, numa pensão, tinha 16 anos na época. E eu ia de ônibus até Canasvieiras, que dá mais ou menos uns 20 e poucos quilômetros, 30 quilômetros da onde eu estava, e depois voltava. Então eu tinha que vender para poder comer, para poder pagar a passagem de ônibus, para poder me manter lá, pagar o meu aluguel. Então, e para vender, como é que eu fazia para vender esse artesanato num público que era basicamente constituído de argentinos, né? Alguns paraguaios, alguns uruguaios, que só falavam espanhol. Eu tive que aprender o espanhol muito rápido, né? Então eu conto que a necessidade ela faz tu evoluir. E depois disso, eu também trabalhei com fotografia, comecei minha vida como fotógrafo, fazendo fotografia social, né, eventos sociais. Depois eu fiz trabalhos na área publicitária e nesse momento que eu comecei meu trabalho publicitário na fotografia, foi quando eu tive contato com as empresas cerâmicas, né? Isso já estava aí comecei ali com 7, com 13, com 16, e a essas alturas já estou com uns 25 anos de idade, já estou casado, já tenho uma filha aí pequena para sustentar, eu fui pai aos 19 anos. Então, eu comecei a trabalhar para as cerâmicas. Nesse interim, eu fiquei sabendo que as cerâmicas do interior de São Paulo estavam crescendo bastante, necessitavam do trabalho que eu fazia aqui. Eu fui para o interior de São Paulo. Eu lembro que na época eu tinha um Uno Mille, duas portas, e não tinha nem dinheiro para ir. Eu peguei R$ 500 emprestado com a agiota e fui até Rio Claro, interior de São Paulo, com esse Uno Milha. Eu lembro que na época eu cheguei no Paraná, comecei a pagar pedágio, em Santa Catarina não tinha pedágio, e eu pensei, no meu dinheiro não vai dar, né? Porque eu ia ficar uma semana no interior de São Paulo com R$ 500 para pagar todas as despesas. Eu não tinha cheque, não tinha cartão de crédito, não tinha nada, eu só tinha aquele dinheiro. Aí quando eu comecei a pagar o pedágio, eu fiquei preocupado, né? Que o meu dinheiro não desse para passar toda semana, que era o meu plano lá, passar a semana visitando as cerâmicas. Então, o que que acontece? Quando eu cheguei lá em Rio Claro, eu fui num hotel, eu me lembro, né, bem que eu cheguei num hotel no centro da cidade e perguntei, a diária era R$ 35. Aí eu perguntei pro recepcionista, tem algum hotel mais barato? Ele falou, tem um hotel assim, 2 quadras para baixo, tal, mais simples. Fui nesse hotel, era R$ 28. Aí eu fiz uma proposta, eu pago 5 diárias, R$ 100, à vista antecipado. Aí o velhinho que cuidava lá da recepção ligou pro dono, falou, tem um rapaz aqui e tal, ele quer ficar 5 noites, quer pagar adiantado, mas ele ofereceu 20. Aí o rapaz aceitou, eu deixei os R$ 100 no balcão lá da recepção do hotel. Pensei, bom, na rua eu não durmo mais, né? Não vou ficar mais na rua aqui, a hospedagem está garantida. O banheiro era fora do quarto, era um hotel bem humilde, bem simples, né? E no outro dia, na segunda-feira, isso foi no domingo, na segunda-feira eu comecei a visitar as cerâmicas e aí fiquei a semana toda trabalhando ali. Naquela semana de trabalho eu consegui fechar um trabalho.
um trabalho que eu trouxe para executar em 15 dias, era um período muito curto, mas eu precisava fazer um trabalho lá na região e mostrar o meu serviço. Então eu aceitei o desafio. Eu trabalhei literalmente ali dia e noite durante esse período para poder entregar no prazo, conseguir entregar no prazo. E quando eu fiz esse primeiro trabalho, eu voltei nas mesmas cerâmicas e apresentei esse trabalho que eu tinha feito para alguém da região. Aí nessa segunda visita, rodada de visitas, eu fechei o segundo trabalho. E aí executei esse trabalho também com esmero, com qualidade, com esforço. A partir desse segundo trabalho, eu voltei de novo na região e já tinha 2 trabalhos. Aí eu fechei um terceiro trabalho e depois as coisas foram se encaminhando e eu fui ganhando credibilidade na região e prestando serviços cada vez mais para mais indústrias. E eu posso dizer que eu fiz boa parte da minha vida trabalhando para a cerâmica do interior de São Paulo. Estou contando de maneira Sim. resumida, né? Mas basicamente a minha trajetória de negócio foi dessa forma, né? Foi meio que aos trancos e barrancos, como é a vida de muito empreendedor, que não é diferente disso que eu passei, né? A pessoa traça um caminho, nem sempre aquilo que tu traça dá certo. Tem que ir te adaptando, tem que ir contornando os obstáculos, as dificuldades. Mas basicamente foi isso, assim, não foi um início nada fácil, porque tu imagina, tu sair daqui para uma cidade que tu não conhecia. Eu lembro que eu não sabia direito como chegar no interior de São Paulo, em Rio Claro. Eu já tinha ido até São Paulo, mas até Rio Claro, Santa Gertrudes, que é a região que eu atuava ali, que eu ia atuar, né? Não tinha ido ainda. E eu perguntei em Curitiba para um guarda rodoviário como é que eu faço para chegar em Rio Claro. Ele olhou no mapa e me ensinou o caminho por Ponta Grossa, Itapeva, Itararé, que era um caminho que depois eu fui ver era 100, cento e poucos quilômetros mais longe e com a rodovia, a maioria pista simples e cheia de caminhão, ou seja, o pior caminho ainda que teria para me chegar lá foi o que eu cheguei com dor de cabeça, saí 7 da manhã de Tubarão, cheguei 11 da noite lá, só parei para comer, com dor de cabeça, porque o Uno, para piorar, não tinha ar-condicionado. Era dia 5 de janeiro do ano 2000, ou seja, fazem 25, 26 anos, eu lembro da data até hoje, 5 de janeiro de 2000, um domingo. Quem quiser aí pode checar no calendário que vai ver que bate no domingo. E aí, muito calor, o Uno não tinha ar-condicionado, eu tinha que andar com os vidros abertos, como tinha muito caminhão na rodovia, a rodovia do Açúcar, que eles falam ali, que depois desemboca lá em Rio Claro, né, naquela região. Então eu respirei muito óleo diesel, fumaça de caminhão a todo tempo, cheguei com dor de cabeça lá, com a cabeça explodindo. E segunda de manhã eu botei a gravata e fui visitar as empresas, né, tentando ali vender meu trabalho. A partir dali, eu comecei depois de um tempo a ter um certo resultado financeiro. Daí eu comecei uma nova etapa da minha vida que foram uma etapa voltada para investir no meu futuro, né? Daí eu busquei vários caminhos de investimento aí para tentar ter um futuro melhor, um futuro diferente, mudar um pouco aí do futuro da minha família até aquele momento.